109 ou impulso e compulsão. Quem colocasse uma ou mais teria a obrigação, e também secretamente assente, de desenvolver tais qualidades. E assim, além de fazer e tolerar, ele teria que inventar uma terceira coisa que não seria nem uma coisa nem outra. A velha teoria do desenvolvimento múltiplo também assumiu uma terceira, a criação. É quase óbvio que ela não tinha outra alternativa. E assim o milagre foi estabelecido como um elemento de compreensão. Claro, criar pode ser definido como fazer ou completar algo sem compensação. Mas se alguém admite que tal ação descompensada não é apenas definível, mas foi ou será encontrada na realidade, então não está claro como ela deveria ser limitada, porque não acontece o tempo todo. Enquanto o homem deve comer seu pão com o suor de seu rosto, realizar suas façanhas com esforço, comprar seus prazeres com sacrifícios, tudo isso seria desnecessário se houvesse alguma criação. E uma criação já contrariaria o conceito acima se fosse condicional e restrita, pois nela se faria a concessão de compensação. Mas não vamos levar o argumento ao ponto de dizer que postular qualidades diferentes daquelas que assumimos deve ser inútil. Não há compulsão para mostrar isso, porque quem introduz uma qualidade é responsável pela sua justificação. Basta ter explicado que aquela teoria tornaria a compreensão do mundo extremamente difícil, muito incerta, extremamente complicada e confusa. Por outro lado, consideremos a hipótese de desenvolvimento uniforme que adotamos, e deixemos agora a tarefa de moldar um pressuposto contrário a quem quiser ficar do seu lado. Não tememos que nossa explicação do mundo, comparada com outra, tenha que sucumbir. Cuidaremos apenas para que nossa construção, que está completa, não seja comparada com outra enquanto esta permanecer apenas um fragmento. Caso contrário, o envolvimento da outra construção não seria aparente. E agora nos voltamos para o nosso próprio trabalho. E voltemos primeiro às fórmulas abreviadas, segundo as quais foi descrita a abundância de observações sobre a substância viva. A substância viva segue certas leis na direção da conveniência. A regularidade de suas ações sugere que a memória da substância viva, que ela tem um poder de perseverança. O desenvolvimento, por outro lado, só pode ser imaginado quando a substância viva muda de tal forma que julga e avalia suas ações, ou seja, não persevera, mas seguindo um impulso ou compulsão, pratica coisas novas, critica-as, mantém-as boas e aprende. Portanto, o seguinte esquema resulta como uma fórmula abreviada para as mudanças na substância viva. Sua 1. Memória se une, segundo a qual ela se apega ao que veio e se foi. 2. Desenho, após o qual varia as formas. 3. Seleção que se expressa na crítica, no julgamento, na avaliação. Esses três são familiares para nós no self. Conhecemos a memória como memória que fixa os eventos do passado, como a capacidade de fixar o que foi aprendido ou praticado, após o que toda a atividade é facilitada pela repetição, e o hábito finalmente lhe dá uma certa forma fixa. A seleção é realizada por nós através do sentimento de prazer e desprazer. Se nos observarmos de perto, descobriremos que qualquer julgamento, seja bonito ou feio, verdadeiro ou falso, ou qualquer outro, é acompanhado por um leve sentimento de prazer e desprazer. E isso indica que tal seleção, por mais friamente lógica que possa parecer mais tarde, foi originalmente motivada pelo sentimento. Em última análise, é o design que possibilita o aprendizado e a prática em primeiro lugar. Assim mudamos a existência do compreendido, pelo que o menos conhecido, o mais desconexo, é ao mesmo tempo o mais variável, o menos resistente à formação. E essas disposições também se aplicam a tudo o que é corpóreo e real. Ali a memória se mostra em formas orgânicas sólidas, na forma como se posicionam no espaço, desempenham suas funções. 3. Em suma, siga as regras estabelecidas. É portanto a forma como a ideia se expressa em nós, descreve o caminho que a compulsão percorre para nos subjugar. O desenho manifesta-se na mudança das velhas formas, na individualidade, faz a personalidade, a forma nos expressar, isto é, principalmente nossa imaginação e atividade, é um modo de consciência. A seleção, no entanto, pertence tanto ao fazer quanto ao suportar. Pois a compulsão vinda de fora produz uma busca ou fuga, acompanhada de prazer ou desprazer. E ao mesmo tempo o julgamento crítico gerado de dentro pertence à faculdade de seleção.
A seleção se afirma a cada dano de que algo inferior ou pelo menos exposto é vítima, pelo que ela então estimula o recém-formado poder de reorganização. E isso acontece com firmeza, mas com um toque individual. A seleção se expressa na obra do artista, na medida em que ele examina o que foi projetado e, se julgar necessário, o modifica. Dada a memória como uma forma fixa, seleção e design são companheiros constantes um do outro. Você é a inibição e a força, a pista e a energia, o crítico e o artista. E eles dependem um do outro porque a seleção sem projeto seria fútil e totalmente inútil, enquanto o projeto sem seleção produziria formas confusas, desordenadas e incompreensíveis. Chegamos agora à seguinte conclusão. Admitindo que os seres vivos se comportam como se tivessem as três faculdades de memória, formação e seleção. Admitiu que o grande número de experimentos feitos em seres vivos é descrito por esta fórmula abreviada. Além disso, foi concedido que sentimos essas três faculdades nas coisas mais familiares para nós, ou seja, o eu, e defendemos completamente sua realidade. Então somos obrigados a atribuir essas três faculdades a todos os seres vivos, e, para descartar o como se na fórmula abreviada. Pois também sabemos apenas que o eu se comporta como se tivesse as três faculdades. Concluímos que ele realmente tem as três faculdades, devemos desenhá-lo sempre que as mesmas premissas estiverem em si mesmos. Uma conclusão, uma vez tirada, não apenas dá o dom da percepção, mas, eu 12, também obriga. Ele exige que todas as coisas sejam medidas da mesma maneira e que seu reino não seja abreviado. Então, uma vez sorteado, ele não quer ser arbitrariamente restringido. E no exemplo citado, nenhuma diferença pode ser constatada nas premissas válidas para si mesmo e nas válidas para a substância viva em geral. Fechando agora, finalmente encontramos uma fórmula que define estar vivo. Podemos agora deixar de lado a definição provisória anterior e dizer: viver é o material do qual vêm as três faculdades de memória, formação e seleção. O morto, o inorgânico, por outro lado, tem apenas memória, pois seu comportamento, como nos assegura nossa intuição de causa e efeito, ocorre em modos de ação totalmente fixos e imutáveis. Com esta concepção do vivo pode-se facilmente compreender o fato de um desenvolvimento intencional. Como novas formas são criadas por meio do design, elas são avaliadas por meio da seleção e as inferiores são eliminadas por meio da memória. O duradouro, ou seja, de alta qualidade, é fixo e, portanto, preservado. Todo o processo é bastante análogo ao descrito para a seleção dos conceitos e proposições reais, só que a seleção ali é chamada de teste, a preferência pela alta qualidade foi colocada na vontade, enquanto a compulsão de suportar também exerce seu efeito aqui. E se um grupo de seres semelhantes é exposto a um sofrimento semelhante, enquanto a semelhança dos seres também garante a semelhança das ações, então é claro que sob a hipótese acima seus desenvolvimentos também serão semelhantes. Portanto, é compreensível como as espécies podem se desenvolver de acordo com o esquema acima. Estes também terão que reter memória, design e seleção ou ter apenas uma existência temporária. Portanto, a espécie nunca chegará à fixação permanente, a menos que herde as faculdades preservadoras da espécie, que são sua memória, a menos que tenha retido formação suficiente para se adaptar a circunstâncias sempre mutáveis, e a menos que seja inspirada pelo amor e pelos sentimentos morais, faça uma seleção. 113. Ora, se tal processo perdurar por muito tempo em um ambiente persistente, tenderão a surgir seres de valor cada vez maior. Pois a seleção danifica o que é inferior e o joga de lado. Mas esse pensamento ainda não tem uma expressão exata. Através do design, as coisas inferiores sempre podem surgir de novo e, portanto, pode haver, e de fato haverá, um passo para trás. A questão agora é como exatamente devemos entender a ideia de desenvolvimento? Afirmamos que a memória, a formação e a seleção são necessárias para o desenvolvimento. Mas agora vemos que algum tipo de restrição ainda é necessária para que um desenvolvimento benéfico possa advir deles. Acima de tudo, design e seleção terão que ser combinados, como um grande artista que deseja criar uma obra. Sua crítica deve dominar sua imaginação deve fornecer material de qualidade suficiente para que sua crítica faça seu trabalho.
Além disso, sua memória deve ser capaz de preservar o que é produzido e julgado bom, ao mesmo tempo em que pode descartar e substituir o que é inferior. Temos isso e coisas do gênero em mente quando pensamos em um desenvolvimento adequado. Mas apesar de tudo isso, essas ideias ainda não são exatas, porque ainda não foi determinado o alcance que deve ser concedido às três faculdades. O pensamento é expresso apenas pela raiz. Nós o levamos à maturidade da seguinte maneira: deixe os três fatores fazerem seu trabalho por um longo tempo sob circunstâncias persistentes. Suponha que essas circunstâncias constituam um certo sistema de restrições e condições B. Se então, no curso do tempo sob as condições prevalecentes, surge a sucessão de criaturas, G1, G2, G3, Gn. Então ou esta série não terá nenhum caráter permanente, ou então memória, formação e seleção sob as condições B será mutuamente acordado que um ser G surgirá que é extremamente permanente, de modo que Gn aumenta com o aumento de n se aproxima dele em vai.